Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer te receber aqui. Então, sinta-se à vontade. A mesa é sua. Aqui a gente tem duas opções, ok? Então aqui, primeira opção, segunda opção. Escolhe aí com a sua intuição, com calma, respira fundo, né? E se abra para receber direcionamento, uma mensagem, uma orientação por parte da espiritualidade, ok? Aqui a gente está trabalhando a energia da transmutação, a energia da transformação, que acontece de dentro para fora. Os nossos olhos físicos nem sempre são capazes de enxergar, ok? Mas o nosso espírito sabe, sente, e com o tempo a gente também consegue ver esse reverberar de transformação na nossa realidade física, tá bom? Então eu vou começar aqui com a primeira opção. Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para te trazer. Bom, aqui vem a energia, né? Uma energia assim de decepção, de desilusão, né? Algo que você esperou ou esperava que acontecesse, né? Uma situação que você idealizou e que você gostaria que tivesse acontecido da maneira como você idealizou, e de repente você se depara com a realidade que não é bem isso que você tinha imaginado e esperava. Mas é natural que a desilusão ela traga mais esse sentimento assim, né, de uma certa melancolia ou de uma certa decepção, certo? Mas se você prestar atenção, aqui tem um pote cheio, né, um arco-íris. Então ainda existem outras possibilidades. Ainda existe a possibilidade de se concretizar aquilo que você idealizava, ou até mais do que aquilo que você idealizava, né? Não é porque uma coisa não aconteceu como você gostaria que uma outra coisa melhor ainda não possa vir a acontecer. Você só precisa mudar o foco do seu olhar, parar de olhar tanto lá para trás e com o que já aconteceu e começar a olhar para frente as possibilidades do que ainda pode acontecer de muito melhor, de surpreender as suas próprias expectativas. Não vou aceitar muitas cartas. Oh, meu Deus. Tá? Então, o 4 de novo aqui, né? Só que o 4 de ouros. Então, ficar apegado a algo que já não que não traz crescimento, ficar apegado a algo que estagna ao invés de levar para o crescimento. O apego, ele é uma das causas do sofrimento, segundo a ideologia hinduísta, né? Então, o apego às coisas, às pessoas, trazem o sofrimento, e é uma ilusão, porque as coisas não nos pertencem. As pessoas não nos pertencem, nem mesmo os nossos filhos, que são gerados através de nós, nos pertencem de fato, né? Então, quando a gente vibra na energia do apego, a gente está vibrando a escassez. A gente está emanando para o universo que não existe possibilidade de crescimento, que não existem outras possibilidades, porque eu estou apegada somente àquilo. Só isso que eu já tenho é o que me pertence, é a única possibilidade. Inconscientemente é isso que você emana quando você vibra no apego. Apego a uma ideia, apego a uma pessoa, apego a uma situação, enfim, adapta para a sua realidade, né? E o apego também faz que a gente vibre em um certo tipo de ganância, em uma escala de ganância, né? Porque a gente quer a qualquer custo, sem olhar o entorno, sem olhar as consequências, inclusive as consequências destrutivas emocionalmente e psicologicamente falando, né? Então, é desapegar, é trabalhar o desapego,
né? É pensar na estabilidade que você quer concluir, mas de uma maneira saudável, sem tentar ter o controle e o domínio sobre as situações. Deixar, né, desapegar daquilo que não vibra mais na possibilidade de abundância, mas que está trazendo a vibração da escassez, da falta. Um pensamento de escassez sobre não merecimento, relacionado a dinheiro, relacionado ao quanto você merece o amor, ao quanto você merece viver coisas grandiosas, né? Às vezes você viveu situações lá no passado que condicionou a essa mentalidade de escassez e hoje você não consegue acreditar que você consegue ter abundância. E aí você vive o tempo inteiro numa luta constante, buscando dinheiro a qualquer custo, buscando, né, recursos e, enfim, se desgastando, gastando a sua energia mental, gastando as suas emoções, né, desgastando a si mesmo em prol de algo que no final escorre pelas suas mãos, que não te traz o preenchimento e a estabilidade real. Pode trazer uma falsa sensação de estabilidade por você ter ido atrás de buscar esses recursos que traz essa falsa sensação de estabilidade. Mas a estabilidade verdadeira, ela vem com a base do seu emocional em equilíbrio, com o seu mental em autocontrole, com a sua conexão com o divino. Isso traz a sua estabilidade e traz a cura também para essa mentalidade de escassez. E aí quando a gente começa a olhar para a luz no fim do túnel, para o pote no final do arco-íris, a gente começa a se desfazer dessa mentalidade de escassez. Porque mesmo que a gente não tenha nada, se nós estamos com o nosso interior alinhado, equilibrado, nós temos a nossa estabilidade intacta. E aí esse sentimento, essa sensação de decepção, de desilusão, né, enfim, ela se esvai, porque eu troco a mentalidade de escassez pela mentalidade de crescimento. Então eu gero, gente, olha aqui o 4 de paus, 4, 4, 4. É a mudança, é encarar a mudança, é aceitar a transformação que precisa ser aceita, né? Esse desapegar do concreto. Não é voto de pobreza, não é isso, a gente precisa sim, né? Aí eu coloco as cartas lá em cima, sabe? A gente precisa sim, né, do dinheiro. Eu falo isso aqui em outros vídeos, nas redes vizinhas, eu sempre estou trazendo essa realidade, esse fato. Nós vivemos em um plano que demanda sim e depende do dinheiro. A prosperidade também está incluída essa questão do dinheiro, do nosso financeiro. Mas isso não pode ser tudo na nossa vida. O dinheiro ele tem que ser uma consequência da minha mentalidade de crescimento, né? Eu emprego esforço, eu vou atrás, eu busco, né, concretizar os meus objetivos, mas tendo a consciência de que eu estou buscando isso por um propósito. Qual é esse propósito? É só ter dinheiro? É só ter isso e aquilo e conquistar esse bem e aquele outro bem material? Qual é o propósito mesmo? O dinheiro ele tem que servir a você e ao todo. Ele tem que vir de fontes onde o fluxo que traz essa fonte de abundância seja em prol de crescimento interno e do entorno. E aí sim você consegue ter uma sensação de realização, você consegue comemorar, você consegue se sentir bem, feliz. Muito interessante aqui. Preguiça, 9 de copas, né? Então, assim, às vezes a gente quer aplicar a lei do mínimo esforço, mas às vezes a gente aplica essa lei do mínimo esforço
sem se dar conta que está aplicando essa lei do mínimo esforço, porque a lei do mínimo esforço, ela é válida e ela é necessária. Porque a lei do mínimo esforço é o quê? Você fazer a sua parte de maneira leve, intencional, mas compreendendo que você não tem o controle sobre todas as coisas. Você faz aquilo que é possível com uma pequena atitude de intencionalidade real de um propósito, pronto. Essa foi a sua sementinha plantada. Essa foi a sua atitude na lei do mínimo esforço que vai te trazer resultados positivos. Quanto mais você emprega energia, quanto mais você se desgasta, quanto mais você tenta correr atrás das coisas, empregando uma força bruta que vem dessa mentalidade de escassez, do apego, do medo, né, da falta de segurança, enfim, você de certa forma está sendo preguiçoso ou preguiçosa num sentido não da matéria, mas num sentido de não confiar no universo. Você não tá você tem que trazer, na verdade, você tem que trazer essa preguiça para sua realidade. Não no sentido de se acomodar e não fazer nada. Tá? Não sei se ficou confuso, mas me acompanha aí. É trazer essa preguiça de confiar no universo. Eu faço a minha parte e eu relaxo e eu confio na ação do universo. É isso que tá querendo dizer aqui essa carta, tá? Ó, relâmpago, né? A carta da torre no tarô tradicional. Então, assim, é algo ruindo mesmo, né? Então, situações, crenças, hábitos, algo que vai ser destruído, tá? Para que uma nova maneira, um novo jeito de agir, de ser, possa de fato acontecer e se concretizar. Então, tá muito relacionado a essa desilusão que acontece, justamente para que você possa olhar para esse pote no final do arco-íris, entendendo que existe infinitas possibilidades de abundância, sem a necessidade do medo e do apego e dessa mentalidade da falta. Vai me faltar, eu não vou ter e não vai acontecer, né? Não. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou colocando a minha intenção, eu estou entregando o meu melhor. Isso já é o suficiente para que o universo comece a conspirar e fazer a parte dele de fato, Então é essa mentalidade de escassez que está sendo destruída e desconstruída nesse momento. Que bom. Vamos aqui para um conselho final. Faça uma pausa e aqui dance com a vida. Então faça uma pausa, é trabalho de toda uma vida, não de uma sessão. Desça da esteira e dance com a vida, faça algo para mudar a sua energia, né? Então é muito nesse lugar de entender que às vezes é necessário a gente dar um tempo, né, para nossa mente se organizar, para essa transformação ela acontecer e a gente integrar essa transformação, né? Então você pode correr atrás dos seus objetivos, você deve buscar concretizar os seus objetivos, isso é incontestável. A questão é como você está fazendo isso, né? Você está agindo através do medo ou você está agindo através da coragem? Você está agindo através da desconfiança de que o universo é capaz de agir ao seu favor? Ou você está agindo através da confiança de que o universo age ao seu favor? Porque você merece, porque você faz a sua parte, porque você tem intenções positivas para si e para um coletivo. Tá? Então, seja lá qual é
o seu foco, o seu objetivo aqui nessa situação, entenda que é o trabalho de uma vida inteira e as coisas demandam tempo para florescer, para desabrochar, para acontecer. Então, nem sempre é somente uma responsabilidade do esforço que você está empregando. Por isso que está vindo essa energia de não agir através desse medo de querer a qualquer custo, de tentar, de fazer, né, em um lugar de uma força bruta. É o momento de você empregar o seu mínimo esforço com atitudes intencionais e com fé, com confiança de que terá resultados no momento certo. Que não é somente a sua força empregada que vai trazer o resultado, mas que também depende da ação do divino. E é essa ação do divino que precisa ser respeitada, tá? Então aqui tá pedindo para que você dance com a vida, ou seja, saia para espairecer, né? Faça coisas que te faz bem, passear com amigos, cantar, dançar, pintar, né? Assistir a algo, um documentário, um filme, um stand-up, não sei. Qualquer coisa que você consiga focar, né, nessa transmutação dessa necessidade de concretizar, nesse fervor em querer que as coisas aconteçam logo, sabe? Calma, calma. Nada está perdido. Tudo está no controle de quem tem o controle. E as coisas estão acontecendo não no seu tempo, né? Mas no tempo de quem tem o controle. E você fazendo a sua parte, a única coisa que você tem que fazer é confiar. Continuar fazendo a sua parte, sem o desespero, empregando uma força bruta, mas respeitando o tempo e confiando. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho pra você hoje. Espero que tenha te auxiliado de alguma maneira. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá. Segunda opção. Vamos respirar fundo. Tô sentindo umas ondas de calor. E eu tô lendo um livro maravilhoso que foi trazido pela espiritualidade pro meu processo de evolução, de desenvolvimento, de compreensão do todo. E eu entendi hoje que essas ondas de calor, né, são a presença dos seres de luz que nos auxiliam. Complexo para quem não compreende, né, mas tão real quanto quem vos fala. Vamos lá. O que a espiritualidade tem que entregar para essa pessoa? Opa, já vieram as 3 cartas, então vamos lá, ó. 10 de copas, 6 de paus, 6 de espadas, tá? Vou deixar assim que eu tô sentindo que é assim. Bom, aqui, né, tá vindo muito essa energia de uma vontade, um desejo emocional de construir algo, principalmente relacionado à família, né, à construção de um relacionamento, de uma parceria, né, de uma comunhão que traga significado, que esteja alinhado, que venha para somar, para agregar mesmo, né? E de alguma forma eu vejo que você encontrou uma pessoa que pareceu te oferecer isso, pareceu que iria te oferecer isso, mas não ofereceu. E aí você teve que deixar esta situação para trás. Ponto. Após um longo processo, né, de lidar com essas emoções, com esses pensamentos mais densos dessa desilusão,
esse sentimento ainda permaneceu e permanece. E aí a espiritualidade te traz aqui para te dizer que você vai obter vitória, isso vai se concretizar, mas ainda existem certos obstáculos e desafios e alguns sacrifícios que precisam ser realizados para que isso de fato aconteça, tá? Eu vejo aqui situação onde pensamentos negativos e traumas passados, tá? Pode ser traumas lá da infância ou dessa situação específica, né? Que precisam ser limpos da sua mente, do seu campo mental e do seu campo emocional também, tá? Então você vai ter que fazer esse trabalho de regeneração, de transmutação para limpar mesmo essas emoções e esses pensamentos mais densos de certas desilusões de acontecimentos passados, tá? E talvez esse seja o seu sacrifício, porque fazer esse trabalho de limpeza emocional e mental não é fácil, não é do dia para a noite. Demanda confiança, demanda sabedoria, demanda foco, né? Demanda lidar com o tempo. E lidar com o tempo é um grande desafio, porque a gente quer as coisas muito para ontem, né? A gente é muito imediatista. E aí, quando a gente se depara com a realidade de que o universo coloca a gente em uma posição de espera e as coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer, esperar é um sacrifício. E esperar se abstendo de pessoas, de situações que não nos agregam, de hábitos, de pensamentos, emoções que não nos agregam, é um sacrifício, é um desafio, tá? Então eu vejo aqui você conseguindo concretizar essa realização emocional, essa parceria, essa união acontecendo, essa situação acontecendo, né? Mas existe todo esse processo de limpeza emocional e mental acontecendo ainda, tá? Mas a boa notícia é que você vai obter vitória diante disso, diante dessa situação, tá? Em alguns casos específicos aqui, eu vejo que pode ser que essa dinâmica ainda exista, ainda aconteça. Pode ter acontecido algum desentendimento ou algumas brigas ou algumas situações que já aconteceram e que desgastaram um pouco a relação, mas que para que isso seja transmutado de fato e que se obtenha vitória na restauração dessa relação, é necessário se desfazer dessas emoções e pensamentos negativos que ficaram enraizados por conta dessas situações passadas. Então, se você analisa e vê que vale a pena permanecer, que você quer e a outra pessoa também quer, vale a pena os dois juntos fazerem esse trabalho de transmutação dessas energias, dessas lembranças, dessas emoções, né? Para que isso seja limpo, deixado para trás mesmo e que adentre um novo espaço, um novo campo mais alinhado, de mais alegria, onde possa existir de fato esse sucesso emocional, né? Essa transformação de fato aconteça de uma maneira positiva. Mas isso depende, claro, de ambas as partes, não só de uma, né? Mas cada caso é um caso. Se você sente que você é quem tem a maior parcela para que haja essa transformação, faz a sua parte, né? Então adapta para sua realidade aí, para quem for vai saber. Deixa eu tirar outras cartas aqui. Em outros casos não, tá? Em outros casos é uma situação que passou, que acabou mesmo, que precisa ser deixada de fato para trás e após a transformação, né, o processo de cura emocional e mental acontecendo, né, esse sacrifício de se entregar a esse processo de cura, essa realização de fato acontecendo no tempo certo, né?
em outros casos aqui, são pessoas que experienciaram o sentimento de abandono lá na infância, né? Mas que tem o sonho de construir uma família, de construir algo sólido e real com alguém, né? E após se entregar para o processo de cura, olhando para esse sentimento de abandono, encontrando a raiz, ai, que susto! Se recordando, confirmou, se recordando dessa situação específica, né? Desse sentimento de abandono, que seria um sacrifício, que é um sacrifício olhar para essas situações, você faz essa limpeza acontece e aí você obtendo vitória, né, diante dessa libertação, desse sentimento de abandono, tá? Olha, apego ao passado, né? Então, aqui de fato, quem vai vir aqui de fato nessa opção, tem muitas pessoas que estarão aí se conectando por conta de um sentimento relacionado a um apego de um ex-relacionamento, de uma situação que aconteceu lá atrás, né? Apego a alguém, enfim, a algum hábito também, então adapta para a tua realidade, mas que aqui a espiritualidade vem pedindo para que você faça processos de limpezas emocionais, principalmente relacionado ao passado, né? No YouTube a gente tem inúmeras meditações que auxiliam nessas limpezas, mas você pode buscar os seus meios de cura, né? Através de meditações, seja guiadas ou não, contato com a natureza, fazendo processos de resgate, né? De memórias do passado, que muitas vezes a gente coloca lá para debaixo do tapete porque dói olhar para essas emoções, para essas lembranças, porque trazem emoções mais densas, né? Enfim. Ai. Eita, peraí. Desaceleração. Então aqui, de fato, né? Aquela questão do tempo. Não é porque a gente quer vivenciar uma cura que essa cura ela vai acontecer do dia para noite. Tudo depende de um tempo. A gente tem tempo para crescer, a gente tem tempo para viver, a gente tem tempo para aprender, a gente tem tempo para tudo e tem tempo para curar também. E não é a gente que controla. Eu posso fazer 20 meditações focadas em curar uma coisa específica em um dia só. Isso não significa que isso vai ser curado assim. As meditações, os processos de cura que são feitos, eles são imensamente válidos e necessários, mas eles não têm o controle de determinar o tempo do processo de cura que eu preciso passar. Quem tem o domínio do processo de cura de cada pessoa é o próprio divino. O que cabe a nós é fazer a nossa parte, que é buscar esses meios de cura, olhar para essas questões, enfim. Mas é também soltar e respeitar o tempo das coisas acontecerem e se desenrolarem, tanto em questão do processo de cura, tanto em questão do processo de desenvolver um relacionamento, de chegar a uma pessoa, tanto no processo de reconstrução de um relacionamento. Para tudo a gente demanda um tempo que não está no nosso controle. Então aqui de fato é um processo de cura intenso que está acontecendo e pede para que se busque o silenciamento, o isolamento, volte-se para dentro, né? Meditação, sim, não tem jeito. A meditação auxilia demais nessas questões assim, de cura, de emoção, né? Então aqui ó, o rebelde, não adianta se revoltar contra o tempo, contra a ação do divino, contra as coisas que precisam acontecer, né? Essa energia do rebelde, ela tem que ser, na verdade, não de uma rebelião que traz a violência, desculpa, que traz uma violência, né? Mas tem que ser em uma postura de se rebelar contra aquilo que é
negativo, um ato de rebeldia, de não aceitar aquilo que não te serve e de buscar a mudança, a transformação. É esse ato de rebeldia que a espiritualidade está falando aqui, né? De lutar contra esse apego ao passado, de lutar contra essa resistência que te coloca em uma posição de vítima, de lutar contra essa resistência que te mantém na zona de conforto, aceitando aquilo que está completamente desnecessário, desconfortável. Desnecessário também, se veio a palavra, né? Mas que está desconfortável. Então, o desconforto que o universo traz pra gente é essa possibilidade de movimento para transformar, para modificar aquilo que já não faz mais sentido. E todo esse processo demanda, assim, sacrifício, de entrega, de aceitação, de aceitar, não numa postura de acomodação, mas de aceitar a mudança que o universo pede para que seja feito aqui. A largar um hábito, largar uma situação, largar uma pessoa, largar uma maneira de pensar, uma crença, enfim, adapta para a sua realidade. Então, se eu sofri lá atrás, isso não pode ser um determinante de que eu vou sofrer hoje, de que eu sofrerei amanhã. Muito pelo contrário, se eu sofri ontem, eu vou transmutar em aprendizado e não vou cometer os mesmos erros hoje para que amanhã eu colha um resultado diferente daquele que eu vivi lá atrás. Tá? Desacelerar, né? Respirar, se acalmar, confiar, enfim. Vamos lá para o conselho final. Alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança? Então, muito provavelmente, você já está recebendo sinais do universo, né? Você já está intuindo através da sua intuição algumas mudanças que precisam ser feitas de fato dentro de você, porque antes de olhar para o outro ou antes de olhar para o externo, a gente precisa olhar para dentro. Então, o que dentro de mim eu posso mudar? Porque através da minha mudança interna, eu posso ter a possibilidade de transformar algo fora. Mas a minha atitude de transformar é somente o meu interno. O que vai acontecer de mudança no externo depende do alinhamento divino, da sincronicidade divina. Então, às vezes a gente acha que é só sobre nós e nem sempre é. Uma mudança que eu faço no meu interior tem a capacidade de modificar em proporções que a gente nem imagina. Né? Então, aqui, sacerdotisa, como você está sendo chamado para dar um passo à frente e liderar? Então, é justamente esse chamado para introspecção, para contactar com sua sabedoria interior e agir através dessa sabedoria e liderar antes de mais nada e ninguém a si mesmo, a sua própria mente, as suas emoções, né? Que é o que a gente pode chegar perto de ter algum controle sobre, tá? Então, a espiritualidade está te perguntando como você está sendo chamado agora para dar um passo à frente, né? O que você precisa mudar para que as coisas se alinhem na sua vida? Fica aí o questionamento. Bom, espero que tenha te auxiliado de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu joinha aí. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. E até a próxima. Tchau, tchau.